Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 1. E o versículo diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. À primeira vista, esse versículo parece estranho, assim, causa uma certa estranheza, né, em nós, porque ninguém jogaria um pão na água esperando encontrar esse pão aqui novamente. Mas essa mensagem de Salomão é bem profunda, né, e ele nos ensina, nos inspira a agir com generosidade, fé, confiança, mesmo quando a gente não vê resultado na hora, né? O pão, na época o pão, e até hoje, né, representa o alimento, o sustento, os recursos, o fruto do nosso trabalho. Então, algo que tem valor para uma pessoa. E as águas, por sua vez, é algo incerto, né? Os rios, os mares são um mistério para nós ainda. São imprevisíveis, né? Algo que a gente não pode controlar, a gente não pode prever resultado, né? As águas são misteriosas. Então imagina isso, você pegar algo valioso para você, que é o pão, que é o sustento, e o lança em um lugar onde parece que ele vai desaparecer, né? Que são as águas. Humanamente, isso parece um desperdício. E é por isso que o versículo é tão impactante. Sabe, às vezes nós fazemos algo por alguém e as pessoas olham ao nosso redor, nos olham e dizem: mas por que você vai ajudar essa pessoa? Né? Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Ah, mas esse homem mendiga há muito tempo. Sabe, mas quando a gente faz algo desse porte que vai contra aquilo que o mundo pensa, nós estamos lançando o nosso pão sobre as águas. Sabe, nós estamos investindo em alguém que outras pessoas não investiriam, mas é uma alma, é alguém que Jesus investiria. Sabe, esse versículo vem nos inspirar a fazer o bem, ser generoso, investir, trabalhar, semear, mesmo quando não houver garantia de retorno, né? Então, duas coisas aqui principais que a gente aprende, né? Que é a generosidade, ajudar alguém, ofertar, abençoar uma pessoa, compartilhar o amor de Deus com ela. Sabe, existem certas pessoas que a gente prega o evangelho e muitas vezes parece que aquilo sumiu nas águas. A gente vai, fala com amor, mas diz: meu Deus, né? Será que essa palavra vai realmente florescer no coração dessa pessoa? Ela parece tão fechada, sabe? A gente não vê resultado, mas depois de muitos dias o fruto aparece, e isso é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E outra coisa aqui que nós aprendemos é a fé, né? Alguns versículos ali, os versículos seguintes, o Salomão fala sobre comércio, sobre investimento, sobre a semeadura. Então a ideia não é ficar paralisado pelo medo, porque quem espera ter todas as certezas nunca faz nada, né? É como um agricultor que planta uma semente. Depois que a semente entra na terra, a gente não vê mais. Parece que a semente se perdeu, mas no tempo certo, ela produz uma colheita. E na nossa vida espiritual é assim também. Nós plantamos sementes e algumas sementes germinam rápido, algumas sementes demoram muito. E muitas vezes depois que a gente planta, a gente nem se lembra direitinho o lugar ali que plantou. Mas no momento certo, mesmo depois de ter ficado tempo sem ver algo acontecer ali na terra,
Algo aconteceu lá embaixo. E no momento certo, a semente ela germina, a semente ela aparece, né? Muitas vezes a gente quer investir o nosso tempo, o amor, os recursos, os esforços, apenas quando a gente tem garantia de retorno. Porém, Deus nos chama a semear. Quando a gente ajuda alguém, serve ao Senhor, compartilha a sua palavra, quando a gente faz o bem, nem sempre a gente vê o fruto na hora. Às vezes levam dias, meses, anos, mas lançar o pão sobre as águas é confiar que Deus está trabalhando além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Nenhuma boa semente plantada em Deus é desperdiçada, né? Talvez hoje você esteja orando por alguém, talvez até esteja orando por essa pessoa há muito tempo. Talvez você esteja servindo sem reconhecimento ou permanecendo fiel em uma situação difícil e tá difícil para você, mas não desista. O Senhor vê cada ato de obediência e no tempo certo o fruto vai aparecer. Então, continue fazendo bem mesmo quando ninguém percebe, continue sendo generoso, continue confiando que Deus está agindo naquilo que os seus olhos não veem. Não abandone aquilo que Deus colocou no seu coração de semear, né? Tudo isso é lançar o pão sobre as águas. Ore por alguém, compartilhe a palavra, sirva, mesmo sem reconhecimento. Sabe, seja um esposo, uma esposa amoroso, mesmo em dias difíceis, sabe? Tudo isso é lançar o pão sobre as águas. A gente entrega algo valioso sem saber quando vai ver o resultado. Mas o Senhor diz, depois de muitos dias o acharás. Né? O versículo não é uma promessa que a gente vai receber exatamente o que nós demos, mas um incentivo para viver pela fé, confiando que Deus faz frutificar aquilo que a gente coloca em suas mãos, né? Então, esse versículo é muito bonito. E é muito bonito pensar que Jesus lançou o pão sobre as águas, ele entregou a própria vida. Algo infinitamente precioso, infinitamente valioso, inestimavelmente valioso, o precioso sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. E aos olhos humanos, aquilo parecia perda. As pessoas olhavam para Jesus ali naquela cruz e elas pensavam, mas por quê? Por quê? Por quê? Sabe, eu reflito sobre isso e eu imagino o quanto as pessoas que tinham Jesus por perto se indagaram naquele momento, sabe? O quanto elas se questionaram, porque nós somos seres humanos, queridos. Eu acho que algumas pessoas ali não conseguiram ter compreensão, sabe? Eu acho que o coração delas, de quem amava Jesus, de quem tinha Jesus por perto, o coração dessas pessoas se rasgou e a única pergunta que ecoava era por quê? Né? Aquilo ali não parecia lógico, queridos. Não parecia perda. Algo tão precioso ali, entregue na mão de pecadores, aos olhos humanos, podia parecer perda. Mas foi dessa entrega que veio a salvação para muitos. Foi dessa entrega de algo muito valioso que eu e você tivemos a oportunidade de estarmos aqui hoje aprendendo da palavra do Senhor, tendo livre acesso à presença dele. Então, queridos, vamos lançar os nossos pães sobre as águas, agir na fé,
fazer aquilo que é correto, mesmo quando a gente não tiver garantia de retorno, porque o Senhor é quem enxerga as nossas ações, é quem enxerga o nosso coração. Vamos plantar, ainda que a gente não veja mais a semente, porque depois de muitos dias ela vai germinar e a árvore vai crescer e gerar muitos frutos. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento tão maravilhoso que nós tivemos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos recordar do sacrifício inestimável de Jesus naquela cruz. Ah, Senhor, faltam palavras, meu Deus, para descrever o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é precioso nas nossas vidas. E ali, Pai, naquela cruz estava o Senhor derramando, Pai, até a sua última gota de sangue por nós. Meros pecadores, Pai. A alguns olhos, Deus, podia parecer perda, mas foi por causa do Teu sacrifício na cruz, Pai, que hoje eu e meus irmãos estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, meu Deus, a agir também dessa forma, pela fé. Nos ajuda, Pai, a lançar os nossos pães, Pai, sobre as águas. Tendo fé, Deus, que no momento certo nós vamos encontrar, Pai, o resultado daquilo que nós temos feito. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!